Olá, olá. Oi, tudo bem? Tudo ótimo, Rachel, com você. Tudo bom também. Chamei você lá no WhatsApp, você não me respondeu. Eu falei, ai meu Deus, a gente não combinou antes, né? Coisa Não, eu do tava aqui arrumando horário. as coisas, ver se eu conseguia conectar e tal, se a internet tava legal, perdão. Massa. Então, pô, acho que você já tem acompanhado um pouco aí a ideia das lives, né? Sim. Que é essa coisa aí de contar a história mesmo dos artistas, dos produtores e registrar também como que está sendo esse momento da quarentena, né? Uhum. Então, queria começar um pouco do final aí, né? Do mais recente, que é esse momento que a gente está passando, e você à frente lá, junto com o pessoal da coletiva, Mostra Multicultural, tem passado um perrengue, né? Conta Nossa, um pouco pra gente. nossa, a quarentena foi um baque pra gente, assim. Eu tava até conversando com meus amigos esses dias que a gente gosta muito de receber pessoas, né? Pra essa confraternização, pra comungar, né? Estar ali presente, trocar momentos e tal. E pra gente, a pandemia foi isso, foi essa impossibilidade, enquanto coletivo eu falo, né? Foi essa Uhum. impossibilidade de estar reunindo as pessoas e conseguir produzir, que era uma coisa que era um sonho da gente, tá ligado? A gente estava executando isso e era bem legal, a gente estava conseguindo trabalhar com as bandas, com os artistas e distribuir de certa forma esses conteúdos que a gente acredita, e a pandemia impossibilitou da gente estar trazendo as pessoas para próximo da gente, né, do que a gente curte e tal. E foi muito disso, assim, a gente ficou meio que no começo ficou sem chão, né? Tudo que era o princípio da gente, a gente não teve que parar ali naquele momento. E como é que vocês estão passando por isso? Que tipo de estratégia que vocês desenvolveram para enfrentar o momento? A nossa primeira necessidade foi continuar essa produção de conteúdo que vinha ali do ao vivo, né? Que a gente tinha muito isso, da performance ao vivo, das exposições e das pessoas estarem ali presentes no espaço físico e compartilhar com a gente. E a gente sentiu muito essa primeira necessidade, né? Então a gente falou, o que que a gente vai continuar, como que a gente vai poder estar perto das pessoas, como que a gente vai poder estar articulando a cena de um jeito que a gente acredite que isso possa ser proveitoso para ela. Então a gente começou a pensar alternativas que fossem viáveis agora nesse momento, assim, que a gente não colocasse ninguém em risco e que a gente conseguisse continuar nessa produção de conteúdo. Então a gente deu início ao programa que a gente acabou de terminar a primeira temporada, que é o Tá na Casa, o Coletiva Tá na Casa. A gente deu início a esse programa e foi muito legal, assim, porque a gente tem um feedback bastante positivo da galera que está participando, dos artistas, assim, de todo mundo que está participando. E isso fez a gente, pelo menos um pouco, a gente conseguir voltar na nossa proposta inicial, que era estar trabalhando com os artistas em conjunto, estar produzindo em conjunto com os artistas, estar distribuindo esses produtos, esses conteúdos. E a gente está executando ele agora, assim, acabamos de terminar a primeira temporada e foi bem massa. É isso, assim, basicamente que a gente conseguiu de solução num primeiro momento para essa crise da pandemia, né, que a gente vem passando agora. Vocês também fizeram uma ação solidária, né? A coisa da rifa e tal, que vocês conseguiram apoios e tal também, né? Para poder levantar a graninha do o din do aluguel, né? Isso é uma necessidade assim que a gente já tinha, que era da sustentabilidade financeira para o espaço. Então a gente sempre corria atrás, estava caminhando, fazendo os eventos, tentando trazer as pessoas, fazer as pessoas entender a importância também de colaborar para que a cena local continue existindo, né? Porque ela só existe porque as pessoas participam, porque as pessoas financiam aquilo, né? E entendem aquilo como importante. Então a gente fez essa rifa, que foi a nossa primeira ação, na verdade, né? Antes do programa, a gente teve que executar essa rifa, primeiramente, porque a gente tinha essa necessidade financeira, como a gente tem até hoje, na verdade, e a Uhum. gente teve que correr atrás. Então nós fizemos esse combo de arte pé vermelha, convidamos vários artistas a participar, a nos ceder o seu conteúdo, né? O seu material, seja ele CD, DVD, peça de roupa, quadro de artistas que estão começando, de pessoas que a gente acredita que são legais e que estão despontando na cena, assim, que a gente pode
trabalhar em conjunto, então esses artistas cederam a obra, a gente colocamos um chopp também pra galera e fizemos essa ação e que foi um sucesso, assim, a gente conseguiu bastante colaboração, bastante gente participou e foi nossa primeira ação na pandemia, logo na sequência veio o programa, o Coletiva Tá na Casa. Que legal. Mas, pô, então eu queria voltar e saber um pouco mais de você, um pouco mais da sua história nesse meio, né, como produtor cultural e tal. Então, eu queria que você me contasse aí cronologicamente como é que foi que você se deu conta de que era isso que você queria fazer profissionalmente, como é que isso começou na tua trajetória? Sim, é, de que eu queria trabalhar com produção cultural e com arte foi bem assim, meio que eu tava do meio para o final do curso de comunicação e multimeios, que isso surgiu enquanto profissão, assim, né? Enquanto achar que é isso que eu posso colaborar com a minha cidade, com o meu município, com a cena cultural, com a cena que eu estou vivendo, né? Então, foi nesse período de, eu acho que foi 2014, na verdade. Eu e mais um conjunto de artistas criamos uma casa colaborativa, na época chamava-se Maloca, e a gente criou essa casa para produzir conteúdo. Então, a gente já agia fazendo essa interlocução com outros artistas, com pessoas, com outros tipos de ideias, com outros coletivos, para produzir conteúdo que a gente achava que era interessante. Então, a gente tinha uma marca de roupa, a gente também tinha um artista que trabalhava em conjunto com a gente, que era um artista visual, o Isaac, que hoje está morando em Curitiba. Nós produzimos um festival também que chama-se Intera. A primeira edição do Intera, a gente trouxe o Curumim, trouxe o Síntese, o Rafa Moraes também participou, uma galera participou. E a gente já começava a produzir conteúdo nessa época. Eu estava estudando e daí no meio disso também rolou uma greve na UEM. Acho que era a segunda greve assim maior que eu participei da UEM, assim, que rolou, e aconteceu essa greve, a gente começou a produzir esse conteúdo, e eu comecei a focar nisso, assim, de trabalhar, e depois voltou, e eu nem consegui voltar pro curso, na verdade. Eu dei um gap de 1 ano porque eu estava começando a trabalhar. Mas na minha vida, assim, enquanto artista, enquanto produtor de conteúdo, assim, que eu comecei isso, me despertar o gosto pela arte, eu acho que como a maioria das pessoas são, assim, principalmente pela área da música, que é que eu pesquiso, me enquadro e trabalho. A galera começa muito a igreja, eu acho que é um início bem marcante, assim, pra galera, assim. E foi onde eu tive a primeira oportunidade de subir num palco, né? Eu fiz 6 anos de coral, eu tocava guitarra, violão na igreja e tal. Então foi essa minha primeira oportunidade que eu tive, assim, de me expressar, eu acho. Não foi nem na escola, assim, não tinha muito interesse. Mas daí eu vi meus amigos tocando na banda e isso me despertou um interesse em querer saber de música, querer tocar um instrumento, assim. Então comecei na igreja, depois eu fiquei muito tempo, assim, só meio que desenvolvendo esse lado dentro da igreja, assim, que me deu essa oportunidade. Eu desenvolvia, tocava na igreja, estudava música e tal, curtia, mas nunca levei isso como uma possibilidade de produção mesmo, assim, que eu pudesse fazer isso enquanto artista e tal. Porque eu vim de uma cidade pequena, que era uma cidade é uma cidade de hoje de 7 mil habitantes, que é no interior do Rio Grande do Sul, assim. E a gente, sei lá, não via muito isso, né? As pessoas, sei lá, trabalhando com teatro, ou as pessoas fazendo música e aquilo dando certo. Então a gente não tinha muito isso, assim, eu via só essa possibilidade mais dentro da igreja. E depois que eu vim pra cá, vim pra Maringá com 15 anos, e aí eu vim pra cá, daí estudei no Gastão, assim, e nessa época eu ainda continuava produzindo na igreja. Aí eu entrei na faculdade, quando eu comecei a me ligar que rolava uma cena artística, que rolava um movimento, e que isso acontecia à minha volta, assim, que as pessoas estavam produzindo ali, mesmo que talvez desordenadamente, assim, não se Uhum. entendendo enquanto cena, aquela cena acontecia. E era um potencial grande. A gente tem bastante artista aqui, né? De todos os lados, assim. E daí aquilo começou a me despertar um interesse, porque a partir disso eu fui pesquisar fora, assim, o que tem de evento, o que tem de coisa legal rolando que aqui em Maringá não rola, assim. Então, de show, de música mesmo, de pesquisa de música. E daí eu fui
comecei a produzir por uma necessidade de fazer os rolês que não tinha aqui, que eu queria curtir aquilo e não tinha. Então eu queria um show e não tinha. Putz, vou ter que trazer. Ninguém vai Uhum. trazer. Se a gente não, depois de uma longa conversa com muitas pessoas, falar, mano, isso não vai acontecer. Então, se a gente não fazer, a gente que tá com esse radar tentando pesquisar isso, não fazer, eu não conheço um produtor que faça. Então, a gente começou a produzir enquanto produzir nesse lance artístico mesmo, né? Trazer isso para cá e foi aí que eu me interessei e descobri que isso ocorre sistematicamente, que a gente se organiza politicamente para isso e que isso faz acontecer mais ou menos, né? Aham. A Maloca, que foi então uma das primeiras ações, né, em que você esteve envolvida aqui em Maringá, por Sim, esse relato, é Maloca Sinapses Criativas, né? sim. Como que foi um pouco essa história desse espaço? Quanto tempo ele durou? Que projetos ele desenvolveu? Eu lembro que tinha uma pira com permacultura também, né? Como que foi assim a história desse espaço aqui na cidade? A Maloca foi a nossa, assim, acho que foi uma das coisas que a gente fez que foi mais visionária, assim, que a gente até trouxe isso para a coletiva também, esse modus operandi de produção. A casa, eu acho que surgiu em 2014, né, como eu falei. Então, e nisso, a gente tem amigos que trabalham com arquitetura, que pesquisam isso, né, o lance da permacultura e tal. E a gente quis começar a desenvolver isso também em conjunto. A gente entende isso até pelos princípios da permacultura, por exemplo, que são coisas integradas, né? A arte, a cultura, a agricultura, elas são coisas que se integram. Então, por ter essas pessoas que pesquisavam isso e gostavam de estar ali com a gente e estar desenvolvendo a parte artística, a gente quis começar a pesquisar e a desenvolver e a estudar também esse lado. Então a gente desenvolvia tudo ali, que era a nossa área de convívio. A Maloca era isso, a gente servia para a gente conviver e produzir artisticamente e também em outros aspectos da nossa vida, né? Nós também tínhamos. A gente. A Maloca, ela era a casa da frente de um senhor na Zona 2 que ele tem hoje, 99 anos, o seu Zé. E a casa dele, ele mora no fundo, assim, na casa dele, a casa da frente, e a Maloca, que é uma casa de madeira. E a gente entendeu que aquilo era importante, porque ela contava uma história. Ela tinha a história de um dos pioneiros de Maringá ainda vivo, que conheceu muitas pessoas, passou por guerra mundial. Então ele tem muito tempo de vida e a gente entendia que aquilo era importante pra gente, né? Porque a gente se entendia enquanto uma cena nova, nós éramos muito novos também, e aquilo era meio que um alicerce, um chão que a gente pisava que contava essa história e que dava um porquê da gente estar ali, assim, por que a gente estava ocupando uma casa de madeira, qual que era esse significado para a cidade, o que a gente queria dizer com isso, né? Que não é porque a gente está numa casa de madeira que a gente não consegue produzir coisas intangíveis e que valem dinheiro, que valem percepção, assim, e as pessoas dão valor, né? Então a gente tinha muito desse lance ali na Maloca de revalorizar, ressignificar certas coisas. Então era muito disso, assim, que a gente criou e foi bem legal, foi uma experiência, uma das primeiras experiências com produção efetiva de cultura, assim, sistematizada, enquanto a gente estava tentando agir enquanto profissional mesmo, assim, trabalhar e tirar uma grana disso e isso tinha um retorno e ia para algum lugar, assim, gente. Foi uma das primeiras experiências, foi uma das mais legais que eu tive até hoje. E quando é que fechou e entrou em outra fase? Aí a gente nós começamos a produzir e tal, só que a gente agia enquanto coletivo, então a gente tinha as coisas individuais de cada artista, que produzia individualmente. E o espaço físico acabou sendo a gente não via tanta necessidade de estar naquele espaço físico, assim, a princípio. Então, e aquilo começou a tomar muito tempo, assim, de cada um. A gente teve que focar, cada um focou no seu trabalho, assim, e acabou que ela nunca aconteceu um fim exatamente, assim, a gente vai fechar a Maloca. A gente deixou de estar lá presencialmente, porque a gente tinha outras questões, também o lance financeiro sempre pega, e a gente teve que focar em outras coisas. Então, foi isso. Ela foi um processo que a gente deixou de produzir enquanto Maloca, basicamente, assim, né? Foi o que aconteceu.
E aí, depois disso, para onde que você foi? Como é que seguiu a trajetória? Depois disso, assim, a gente começou a... Eu comecei a focar bastante assim, nesse lance da pesquisa de música. E eu comecei a desenvolver trabalhos com artistas daqui, da cidade, assim. Comecei a desenvolver trabalhos com artistas da cidade e começar a pesquisar isso. Começamos eu e o Momô, né, o Felipe. Dentro dessa pesquisa, a gente começou a pesquisar feiras de música, que é como o mercado da música se organiza hoje, o mercado de música midstream, que é o que a gente queria entrar e queria participar dele e gosta das bandas que estão rolando e o porquê que essas bandas estão rolando. Então, a gente começou a pesquisar muito isso. Então, o Momo entrou nessa pesquisa de pesquisar essas feiras e tentar aplicar coisas que a gente via lá fora aqui. A gente começou a trabalhar com esses artistas, tentar vender esses artistas para outras casas de show fora de Maringá, tentar conseguir colocar esses artistas em outros espaços que não sejam apenas casas de show, Sesc, trabalhar com outros lugares, assim, municípios, governos municipais e tal, trabalhar com editais. Então eu comecei a focar muito nisso, assim, nisso começou a minha parceria de profissional com o Momo, daí que a gente traz até hoje essa pesquisa assim que a gente tem. E começamos a trabalhar com esses artistas, e daí a gente acabou se encontrando no lance de juridicamente, como que a gente vai agir, como que a gente vai trabalhar, como que a gente vai se organizar para a gente conseguir vender esses artistas, por exemplo, que era uma demanda que a gente tinha. A gente vai trabalhar para o Sesc, vai querer vender um show para o Sesc, mas você vai vender um show para o Sesc, e como que você vai receber o dinheiro? Como que vai ser o contrato de trabalho? Qual que vai ser seu respaldo, né, jurídico e social? Então a gente começou a pesquisar muito isso, assim, o Rafa já vinha de uma pesquisa anterior também, de modos de operar através de uma associação, que depois virou a Macu, que é a cooperativa pela qual a gente trabalha hoje. Então a gente começou a se envolver com a Macuco, né, que é a cooperativa Maringá Cultural Cooperativismo, que é a cooperativa que a gente, por onde a gente executa todos os nossos trabalhos hoje, que são com o governo, com o município, ou o Sesc, ou outras entidades que exigem isso, assim, né? Que exigem esse profissionalismo que o nosso trabalho depende, né? Você também participou da formação da Macuco, né? Daquelas reuniões que foram feitas e tal? Eu cheguei depois, na verdade, assim, eu via de perto, porque o Rafa, ele participava bastante, a gente trabalhava junto, então eu vi ele participando essa iniciativa, mas para mim ainda eu não entendia direito qual que era, como que eu poderia trabalhar e produzir, né, ser um agente ativo na Macu. Então a gente ficava meio de longe. Quando a gente entendeu que esse processo já demorou um pouco mais, que as discussões já estavam avançadas, e daí já estava quase formalizando a Macuco, aí a gente, ó, é importante a gente estar lá e participar disso, porque isso aí vai fazer com que a gente consiga trabalhar. Então a gente começou a participar dessas reuniões. Eu acho que bem no começo assim da Macuco, que rolou uma palestra com um cara do Cicobi, falando como que é o funcionamento de uma cooperativa, por que isso é importante. Nessa reunião eu me lembro que foi o meu marco assim de ter participado uma das primeiras vezes assim. Uhum. E esses primeiros artistas com quem você começou a trabalhar, e quem são? É, Quando você falou que foi daí começar a produzir esses projetos, tentar levar essas pessoas para outros lugares e fazer shows e tal. sim. O primeiro artista com quem a gente começou a trabalhar nesse lance da música, até pela Maloca, foi o Rafa. A gente começou a desenvolver esse trabalho com ele, essa pesquisa com ele, assim, de procurar lugares para a gente conseguir circular e como que a gente ia fazer aquele show circular. Então o primeiro artista foi o Rafa. Depois a gente começou a trabalhar com o Solado também. Tinha uma banda que a gente fez bastante coisa e tal. Ainda fazemos coisas desenvolvidas com os músicos que participam do Solado. Então, aí a gente trabalhou com o Solado, Corda Crua, deixa eu ver qual mais artistas. Putz, gente, é foda porque a memória, né? Minha memória é ruim, hein? Vocês fizeram alguns projetos também que foram aprovados em editais municipais, tipo Virada Cultural, né?
Sim. Teve Nisso algum aí eu trabalho? trabalhei também, tive a oportunidade de fazer meu primeiro trabalho com Stone, Ferrari. Eu lembro que eu fiz um road para ele num show da virada. Nessa mão, numa mão assim, eu acho que foi em 2015, a gente aprovou o Stone, o, o Rafa, o Sidney Linhares, que é um guitarrista fantástico assim da cena brasileira, reconhecido internacionalmente, já participou de discos gigantes, assim, banda Black Hill e tal. A gente teve a oportunidade de trabalhar com ele também em 2015 e foi onde a gente conseguiu a primeira vez colocar um artista num palco grande, assim, que tinha uma estrutura, que tinha um feedback, assim, que a gente poderia pegar um equipamento maior, com mais qualidade e desenvolver um show, entregar um show, pensar aquilo. Nossa, ó, rolou, a gente tem técnico de som, tem iluminador, tem isso, tem aquilo. E foi nessa primeira oportunidade, foi em 2015 mesmo, assim, que a gente teve essa oportunidade de trabalhar com o Rafa, com o Sidney, com o Stone, com uma galera pesada aí. Manada Crio aí, o Tutu tá Manada Crio, lembrando. verdade, em 2000, desculpa, ó, gente, tô até capeta do Manada, tô esquecendo de falar, ó. 2016, eu acho, foi a gente conseguiu colocar o Manada Crio numa virada cultural. Também foi legal pra caramba, porque até então a gente tinha uma presença assim, bem pequena da galera do hip hop e não se entendia o hip hop também como música, né? Então tinha muito isso, tinha muito esse preconceito que hoje tem um diálogo bem maior, né, por causa de políticas públicas e tal. Então a gente conseguiu colocar o Manada e até hoje trabalho com eles, desenvolvo trabalho com eles. A gente fez a virada cultural do ano passado, a gente trabalhou com eles também de novo, então é sempre muito legal trabalhar com essa galera. E em 2017 vocês criaram um selo, né? Um selo musical que é o MOB, Maringá Original Original Balanço. Balanço. Como é que Exatamente. foi isso? Assim? O Foi, selo tipo, tá ativo ainda? a gente desenvolve algumas ações, assim, a gente desenvolve ações com os músicos e a gente acredita que é isso, assim, a gente acabou de fazer, agora, nós estamos em junho ainda, né? Em junho nós fizemos 4 shows no Convite à Música, que foi através de live e que foi uma iniciativa que se iniciou no selo, assim, a gente vender esses artistas, conseguir distribuir esses artistas e fazer eles tocar, né? Fazer essa galera trabalhar, assim, e conseguir produzir um show mais elaborado. Então, a gente age enquanto selo ativamente, assim, ainda. Trabalhando no que a gente pode, no que o tempo nos permite, assim, porque a gente tem hoje, ativamente trabalhando, a gente tem eu e o Momô, né? Então, isso é muito difícil, assim, a gente tem poucas pessoas que agem enquanto artistas e produtores aqui na cidade e que pensam isso profissionalmente, o lance da música, assim, né? Como que vai ser o por trás ali, que vai fazer com que o artista consiga expressar aquilo que é uma obra de um coletivo, né? Nunca é só de uma pessoa, né? Quando você vai ocupar um espaço daquele tamanho, assim, seja um teatro ou seja uma live da prefeitura, né? O convite à música e tal. Nunca é um trabalho artístico único, que tem várias peças que precisam se interligar que a gente encontra dificuldade, né? Por exemplo, a gente precisa de um iluminador. Dependendo do dia, a gente não tem um iluminador que trabalhe, que conheça a estética que a gente trabalha. Então, a gente tinha um iluminador aqui e o iluminador foi para Santa Catarina. Então, isso acontece. A cena, assim, a gente precisa de mais profissionais, precisa de mais pessoas trabalhando nessa área. Então, a gente procura agir no selo justamente isso, entendendo onde estão as demandas e como que a gente pode tentar sanar elas para o lance da cena, né? Foi por isso que o selo ele nasceu. A gente queria uma cena mais forte, que as pessoas, os produtores de fora, a gente entendeu que eles só iam reconhecer a gente enquanto agentes capazes de estar ocupando lugar em festival do Brasil que rolam aí no Brasil afora, se a cena daqui fosse pulsante, se ela fosse reconhecida por ter não uma banda, mas sim um conjunto de pessoas que estão trabalhando. Então a gente falou, vamos ter que montar um selo e vamos ver o que dá, vamos trabalhar, vamos tentar articular outras pessoas para produzir, fazer essas pessoas se entenderem enquanto produtor, assim. É isso que a gente vem fazendo desde então, desde 2016, se eu não me engano, o Mob nasceu. Aham, acho que é 2017 que eu peguei do teu É isso. currículo. Então é isso. E aí, se tiver alguma coisa assim, entre um tópico e outro que você queira falar, você me puxa aí, tá, Paul? Sim, sim. 2018,
vem já a criação, né, a ocupação do espaço coletivo Mostra Multicultural, né? Me Sim. conta como é que surgiu isso e como que foi o começo da coletiva, os projetos desenvolvidos e tal. Sim. A coletiva, ela se iniciou disso, do que eu falei da Macuco, assim, a partir do nosso envolvimento com a Macuco, nós começamos a conhecer pessoas que também estavam ali desenvolvendo e procuravam um nível de profissionalismo, de atingir pessoas ordenadamente, né? Então, ela surgiu dentro da Macuco, assim, ela surgiu pela Macuco e por dentro da Macuco, e esse é o fim. A gente conheceu o Pedro nessa época, assim, que a gente estava começando o lance da cooperativa, discutir o lance da cooperativa e ações efetivas. O Pedro, o Rafa nos apresentou o Pedro, porque ele já estava nessa discussão também até antes que nós. E a gente começou a discutir algum projeto que pudesse envolver o maior número de cooperados possíveis, que era uma demanda da Macuco. A gente tinha que conseguir posto de trabalho. A gente tinha ali agora, a partir de 2015 ou 16, não, mentira, acho que é mais para frente, a cooperativa já instituída, né, podendo trabalhar legalmente, juridicamente. Então a gente falou, vamos montar um grupo de trabalho para que a gente consiga desenvolver uma ação em conjunto que a gente consiga envolver o maior número de cooperados possíveis, assim. Então a gente fez uma pesquisa, a gente foi conversar com os cooperados e ver o que eles poderiam oferecer de curso, de trabalho e de coisas que a gente tinha ali na cooperativa, que eram os ativos que a gente tinha para trabalhar, né? E nisso tinha na época ainda existia o edital da Viapar, né? E a gente falou, vamos mirar o edital da Viapar para a gente conseguir esse financiamento e a gente conseguir executar esse primeiro projeto. E daí a gente viu essa demanda dos cooperados, de artistas que tinham ao nosso redor, e ela era bem grande. Então a gente começou a montar esse projeto, a gente não sabia muito bem quanto que ele ia custar, né? Daí a gente começou a projetar ele mesmo, assim, escrever e ver o que a gente queria e fazer os recortes que a gente queria. E a gente acabou um projeto ele era 180 mil reais, assim, a gente viu que ele custava 180 mil reais. E a gente tinha ali uma possibilidade de financiamento da Viapar, que era de 80 na época, que era o maior prêmio, se a gente ficasse em primeiro lugar, assim, né? Daí a gente falou, vamos botar isso aí, que a gente tem essa demanda, e depois, se a gente conseguiu os primeiros 80, eu acho que tem um respaldo para a gente ir atrás de outros financiamentos, né? Outros investidores que podem financiar a gente, porque a gente já tem um start bem legal, né, nesse caso. E daí a gente escreveu o projeto, pesquisou e tal, em conjunto, eu, Rafa, o Pedro, o Momô, aí junto com os cooperados e com a equipe de direção da Macuco. E a gente acabou projetando esse projeto e calhou com que o projeto ele ficou bem assim, ele ficou um projeto bem escrito e tal. E a gente acabou ficando em primeiro lugar nesse edital. E aí a gente conseguiu os 80 mil. Então nós tivemos que ir atrás do resto. E nós, aí com uma parceria com o ICI que a gente estabeleceu na época, que o Miguel estava lá no ICI, a gente conseguiu chegar até o Cicobi e que conseguiu que cedeu o patrocínio dos outros 100 mil, né, que a gente conseguiu. E a gente acabou executando um projeto que no final ele ficou maior, assim, na verdade. A gente acabou potencializando ele, porque a gente conseguiu 180 mil, daí a gente falou, vamos se articular com o governo do município para a gente conseguir potencializar essas ações, a gente conseguir ir para a periferia e fazer essas ações com que elas cheguem até as pessoas que realmente precisam, né? Então a gente entrou em contato com o poder público, com a Secretaria de Cultura na época, que estava o Rael. A gente apresentou o projeto para ele e fez algumas solicitações de algumas demandas que a gente tinha, né? No caso, que eram demandas específicas para a gente, por exemplo, fazer porque no escopo do projeto a gente tinha 3 eventos de encerramento, que era um evento em Sarandi, um em Iguatemi, que é um distrito, e outro em Maringá. Então a gente queria potencializar essas ações de final do projeto, assim, que iam encerrar comemorando o projeto, que era o projeto, na verdade, o escopo dele eram 12 oficinas multiartísticas. A gente tinha oficina de teatro, oficina de dança, oficina de
artes plásticas, culturas populares, entre outras oficinas que a gente tinha lá. E a gente desenvolvia isso durante um período de 1 ano e depois a gente ia levar o resultado dessas oficinas para fora, assim, que chamava Coletiva na Rua. A gente incubava eram 200 alunos que a gente tinha de meta a alcançar, né, nessas atividades formativas. Daí a gente formou essas pessoas e depois levava isso para fora, para a rua, para que as pessoas pudessem ter acesso a isso, isso fosse um efeito multiplicador do projeto. Então a gente pegou e foi falar com a prefeitura, porque a gente queria potencializar esses eventos. Então a prefeitura cedeu mais um montante que dava em torno, acho que de uns 25, 30 mil reais em coisas físicas mesmo, assim, né? Licitações que eles tinham lá, palco, essas coisas, para que a gente pudesse executar essas ações com maior potencial. Então a gente ficamos executando esse projeto por um período executando a parte prática mesmo, assim, foi acho que 1 ano e meio, assim, porque era um projeto bem grande, acabou se estendendo também. A gente fez mais oficinas do que a gente propôs, né? A gente ofertou depois de um período que acabou as primeiras oficinas, a gente ofertou mais. Então esse projeto é um projeto que ainda demanda coisas que a gente tem que entregar coisas dele ainda, assim. Nós estamos trabalhando, finalizando ele, na verdade. É um projeto bem grande. Foram vários projetos dentro de um projeto só, né? Exatamente, ele era um projeto guarda-chuva, assim, né? Aconteceram várias atividades. A gente não tinha só oficinas lá no projeto, lá no Centro Cultural. Nós temos também uma área expositiva que a gente recebeu 7 artistas que estavam no escopo do projeto. A gente recebeu 7 artistas para fazer vários tipos de exposições de arte lá dentro. A gente faz roda de conversa com esses artistas e tal. Então tudo isso fazia parte do projeto. Era um projeto bem complexo, assim, da gente conseguir articular. Desse tamanho, foi o primeiro projeto que eu executei, desse tamanho, com esse orçamento. E assim, é uma dificuldade, né? Porque a gente acaba, como é a primeira vez, tudo é novo, assim, tudo a gente vai descobrir na hora de executar a parte prática, né? Ah, mas isso dá mais trabalho, isso dá menos trabalho, isso demanda mais dinheiro, isso demanda menos dinheiro. Então foi tudo uma novidade, assim, que acredito que foi o meu maior desafio até então, enquanto produtor cultural hoje na cidade. E foi o primeiro projeto com a Lei Rouanet também, porque é uma novidade, né? Essa prestação de contas. Exatamente. Foi o nosso primeiro projeto com a Lei Rouanet e numa fase que a gente tava rolando transições, instruções normativas novas, remodelando a lei. Daí, no meio do nosso projeto, a lei mudou de nome, então aí mudou o governo, a gente passou o projeto, ele foi numa fase bem transicional da lei ali, assim, e que é isso, é uma lei importantíssima que a gente tem hoje a nível federal, e que muitas pessoas ainda não entendem a importância dela e para que ela serve, a quem ela se destina, né? E que ela é uma política pública que vem de uma discussão de anos. Ela não nasceu pronta, né? Ela sim no começo teve falhas que ao longo do tempo foram sendo corrigidas e foram se entendendo outras necessidades e que as pessoas, por não acompanhar essa discussão de perto, acabam ali demonizando a lei, né? Também muito por um discurso planejado de certos setores e tal. E que a gente tem que estar aqui, a gente tem que defender, tem que ter propriedade para falar disso, né? Porque é uma lei importantíssima hoje para todo fazedor de cultura do Brasil, né? Uhum. É verdade. E depois vieram alguns outros projetos aí contemplados pelo Prêmio ANC Tomate, né? Tem um Sim. projeto muito legal que é a MATE, Mostra de Arte e Tecnologia, né? Que você esteve participando. Eu não sei exatamente qual que foi a sua participação nesse projeto, mas é um projeto que eu acho que vale a gente falar um pouco dele, né? Sim. Ele é um projeto muito legal, assim, que nasceu de um interesse de pesquisa da Natália Vieira. Quando ele nasceu, nós éramos companheiros e a gente discutia muito, assim, ela pesquisava, a gente estava na fase final do curso e a pesquisa dela era voltada, assim, para esse lance da arte, tecnologia, pesquisa sonora e tal. Ela teve como orientador o Rael e aquilo me encantava muito, assim, né, porque tinha um lance da música, tinha um lance de tecnologia, de experimentar e do corpo. Então ela começou a pesquisar muito isso. E por eu estar vivendo isso muito de perto, eu comecei a me encantar por esse tipo de pesquisa e comecei a pesquisar coisas também. E a gente Uhum. chegou num lance de pesquisa
Daí, na época, a gente teve a oportunidade, o Aniceto estava aberto, eu acho que era 2017, 2018, sei lá. E... Moto. E aí a gente... O Aniceto estava aberto, a gente estava pesquisando esse lance de arte e tecnologia, corpo. Começamos a encontrar vários artistas que estavam produzindo isso no Brasil, várias coisas acontecendo. E aí a gente, conversando um dia, a gente falou, será que a gente propõe um festival de arte e tecnologia? Porque a gente viu que era um formato que acontecia. Tem o festival de arte e tecnologia do Amazonas, em São Paulo, e em vários lugares do Brasil e do mundo isso acontece. Assim. Daí a gente falou, não tem aqui, é uma demanda que a gente tem, a gente vai começar a conhecer artistas que trabalham com isso mais de perto, vai ser uma oportunidade de pesquisa bacana. E daí eu e ela tivemos essa ideia de fazer e a gente chamou o Max. O Max, que é fotógrafo, videomaker aqui da cidade, trabalha com comunicação também eximivelmente, um dos técnicos mais sensíveis, exatamente, mais sensíveis e profissionais que eu conheço, que eu tive a oportunidade de trabalhar. E a gente começou a desenvolver esse projeto junto, assim, nós três. E aí nós fomos... a gente deu continuidade na pesquisa e falou, vamos fazer um recorte e vamos trazer o porquê de trazer esse festival de arte e tecnologia para cá. E a gente acabou executando ele em 2018, trouxemos vários artistas muito legais, assim, que a gente é fã mesmo, assim, que trabalham internacionalmente, são reconhecidos mundo afora, como o Vigas, a Roberta, que faz o festival de videomapping no Amazonas e tal, o João Meirelles, também a gente trouxe, que ele trabalha com live electronics, e ele trabalha com o Baiana System, assim, com umas bandas que a gente acredita que tinha esse diálogo de arte e tecnologia. A gente também trouxe o... Nossa, esqueci o nome dele, mano. Jovem Palerose. O Jovem também, que é um artista que trabalha aqui no interior de São Paulo e trabalha com arte e tecnologia faz muito tempo já e desenvolve isso, esse lance da produção sonora, né? E, então a gente começou a pesquisar, fez esse recorte, colocamos um tema, assim, para esse recorte que a gente fez e propomos aos artistas esse tema e eles engajaram na nossa ideia e a gente acabou executando esse projeto que foi legalzão pra caramba em 2018 e tá aí até hoje. Temos o site dele que é um dos resultados do projeto. Quem quiser seguir no Instagram é Mate Maringá, @Mate Maringá, se eu não me engano. Que legal. E ele foram basicamente projeções na cidade, assim, video mapping, né? Isso, a gente tinha, uma das atividades que a gente teve foi isso, assim, a gente fez esse lance de projeções em grandes telas, né, em grandes planos. Daí nós tivemos que fazer uma avaliação técnica também, histórica em Maringá, dessa pesquisa, de onde que seria legal a gente projetar e usar esse espaço como tela, né, e por que a gente usaria isso. Então a gente acabou chegando no Teatro Reviver, o Teatro Magó, né? E aí a gente projetou ali na parte de trás do teatro projeções do Vigas e da Roberta. Mas nós tivemos atividades formativas também com esses profissionais, com o João Meirelles, também com o Jovem. E nós tivemos também, a primeira noite, que foi a noite de abertura, nós fizemos uma live performance do Jovem, que trabalhava com isso, e do João Meirelles, que também trabalhava com isso. Então, eles fizeram uma live performance lá na coletiva. E foi bem legal, assim, a gente teve vários eixos, né, o festival, assim, não foi só atividade formativa, também não foi só apresentação. E também, daí a gente teve também o videomap, que foi o auge, né, que é a maior proporção, assim, o maior número de público que a gente tinha, de interesse, e de curiosos, assim, foi muito legal, de pessoas que estavam passando na rua, e viram uma coisa projetada na parede de trás do Reviver e pararam para ver. E a gente fez um lance de projeção também 3D, o Vigas, ele tinha um lance de projetar, então a gente mandou fazer uns óculos, que eu até tenho ali, na verdade. Uns óculos para a galera conseguir ter esse efeito 3D na hora da projeção, assim, foi bem legal. Vocês conseguiram fazer isso com 60 mil? Foi com menos, na verdade, né? Acabou, porque a gente fez através de uma empresa, mas foi até com menos, assim, a gente tirou, correndo atrás, assim, procurando empresa, porque o lance de equipamento é muito caro para fazer locação desse tipo de equipamento para esse tipo de atividade, assim, porque são equipamentos caríssimos, né?
projetores que só as lentes custam R$ 200.000, assim. Então, é um projetor gigantesco. Daí a gente foi ver para alugar aqui em Maringá, era um preço absurdo, que era tipo a metade do projeto. Se eu quisesse projetar no Reviver. Daí eu falei, nossa, eu vou ter que procurar isso fora. Daí, no projeto, a minha função era... Eu fiz a direção de produção dele, assim. Porque a Nath estava mais focada nisso do conteúdo e tal, o Max nesse lance de registrar e de produzir esses conteúdos. E eu tinha que fazer aquilo acontecer, assim. Saber tecnicamente o que usava, por que usava, como que usava, qual tipo de som, qual tipo de projetor, qual que era a área de projeção para passar isso para os artistas e para a galera da técnica. Então, essa foi a minha função dentro do projeto. Aí é isso, a gente ia atrás de orçamento. Aí a gente contratou uma empresa lá de São Paulo que locava esses projetores e que já tinha esse contato com um dos artistas. O Vigas, que eu acho que me indicou ele, falou, ó, esse mano é um cara bem legal, assim, lá de São Paulo, e trabalha comigo já algumas vezes e tal, então ele vai saber, a gente vai encurtar essa comunicação e vai ficar mais fácil, assim, pra gente produzir tecnicamente. Daí eu fui falar com ele, o preço era, tipo, perto do que a gente tinha aqui, era ótimo. Então, aí eu fechei com ele e foi essa correria, assim, né? Tiramos leite de pedra mesmo. Sim, tô achando incrível, porque você falou de onde estão as pessoas que vocês ainda trouxeram e teve Nossa, oficina. exatamente. João Meirelles de Salvador, a Roberta lá de Belém, aí o Vigas, eu acho que estava aqui em Santa Catarina, ou estava em São Paulo, não lembro na época, acho que ele estava em São Paulo, porque ele fica girando assim mundialmente, ele trampa, um dia ele está em Berlim, outro dia ele está lá em outro lugar, então o bicho corre o mundo, assim. Daí a gente deu a sorte de casar essas agendas, na verdade, assim, né, de a gente conseguir trazer, formar esse line-up, assim, que foi um line-up, se a gente for pesquisar isso, vai ficar... É um marco, assim, pra gente, enquanto produtor, né? Conseguir trabalhar com esse tipo de pessoas que já trabalham com isso há anos, né? Sim, total. E o Iraquitã disse que as oficinas foram incríveis, então, projetos que deixam marcas na cidade, né? Tem previsão desse projeto acontecer novamente? Então, a gente tem que perguntar pro poder público aí se a gente consegue fazer o Aniceto sair, né? Porque a gente escreveu a segunda edição. Aham. Agora, se a hora que o Aniceto sair, se nós for contemplado, vai rolar. Estamos na expectativa, assim, porque foi um projeto muito legal, assim, que com certeza a gente precisa fazer de novo. Assim, tem uma demanda que ela é crescente na cidade, né? Então a gente precisa executar ele de novo, a gente viu que é uma necessidade, então nós demos continuidade neles. Estamos esperando agora o retorno desse lance do Aniceto, porque ele é um projeto caro e a gente, infelizmente, nós não temos, por exemplo, nós não estamos num grande centro, né, do Brasil que, por exemplo, sei lá, Oi vai patrocinar um projeto desse, ou eu vou conseguir um contato com uma empresa grande que vai me dar um dinheiro desse porte para me conseguir patrocinar, né? É meio difícil. Então nós estamos aí, Sim, esperando. boa sorte. O primeiro eu Tomara. não consegui aproveitar muito, mas eu espero poder ver os próximos, né? Sim. Acho que coincidiu com algum projeto que eu estava fazendo, acho que a gente teve essa coincidência de datas. Aham, exatamente. Eu lembro que foi só esse ano, eu acho. Se eu não me Eu engano. acho que foi novembro. Sim, a gente teve até o lance do uso do teatro, que eu me lembro nessa época, que eu entrei em contato com você, eu falei, Rachel, vai ter uma peça sua, porque eu entrei em contato com a Secretaria de Cultura, e eles falaram, talvez vai ter uma peça da Rachel, então eu entrei em contato com ela só pra ver certinho, por causa do lance de barulho e tal. Deu beleza, eu entrei em contato com você pra gente ver se a gente rolava usar o teatro ou não. E você falou, não, vou usar no outro dia. E a gente acabou fazendo daí nessa mão. Verdade, verdade. Um outro projeto é o Festival Intera, né? Sim. Que teve algumas edições, mas as primeiras foram tipo, independentes, assim, não tiveram edital, nada, né? Sim, a gente fez no Roots mesmo, porque a gente queria trazer esses artistas, a gente queria produzir isso, assim, eram nossas primeiras produções, como eu falei lá no início, a gente estava na Maloca, e ele surgiu de uma parceria que a gente teve com a Circular Cultural, na época Circular Pocket, que a gente Uhum. conversou com as meninas e com o Felipe e tal, falamos, gente, nós queremos fazer, temos essa, assim, casou datas, na verdade. Elas iam trazer o Curumim, só que não estava anunciado, a gente já sabia, e a gente estava querendo trazer o Neto, era mais ou menos na mesma data. Daí a gente fez a loucura, a gente falou, gente, vamos casar isso aí, vamos fazer tudo junto, vamos mobilizar mais gente em torno dessa ideia e vamos fazer uma coisa maior, né? Pra gente conseguir mobilizar mais pessoas mesmo, um lance mais coletivo.
E daí o Intera surgiu disso, porque era um de vários elos dessa corrente que a gente se entendia enquanto cena já naquela época, agindo ali para fazer aquilo acontecer, né? Cada um dando um pouco do seu trabalho ali em prol de alguma coisa que a gente acreditava, e o Intera surgiu muito disso, assim, a gente falou, vamos trazer o Curumim, vamos trazer o Neto, vamos fazer 2 dias, essas vão ser as casas noturnas, vamos ver se a gente consegue pelo menos se pagar e tal, né? E foi muito legal, a gente conseguiu, mais uma vez, esse lance de ter essa oportunidade de trabalhar com pessoas que estão há muito tempo, né? Nessa oportunidade, eu acho que foi a primeira vez que eu trabalhei com Stone Ferrari, que ele fez ele foi o nosso técnico de som na época do festival. Então a gente já tinha muito isso, assim, de estar ali olhando essas pessoas mais velhas e que já estão trabalhando há algum tempo e de conseguir aprender mesmo, né? De se relacionar com essa pessoa de um jeito profissional que aquilo agregue para você, né? Para o seu trabalho, assim. Foi uma oportunidade incrível que a gente fez nessa primeira oportunidade do Intera. E daí depois nós realizamos já com o Aniceto, foi em 2018, eu acho também. Foi um ano bem louco, 2018, assim, a gente produziu muita coisa. Foi o Mate, o Intera, aí depois já entrou no Gatilho a Cypher Lab, várias coisas. E aí a gente fez o Intera na rua, que foi bem legal também. A gente trouxe a Mulamba, trouxemos o Nômade Orquestra, que é uma banda de, sei lá, 11 pessoas de São Paulo e tal. Uma banda de música instrumental. E a gente teve o Stolen, a gente trouxe uma DJ de São Paulo que toca só em vinil, faz uma festa de samba lá, que é a Marina. Ela faz o Samba do Sol lá em São Paulo, que é uma festa bem famosa. E a gente trouxe pra cá, assim, foi mais uma oportunidade que a gente teve de pegar um equipamento, um orçamento e produzir artisticamente com aquilo, assim, que a gente falava, ó, vamos... Porque é isso onde eu me vejo, assim, enquanto artista, assim, nesse lance de unir várias peças em torno de um sentido só que a gente acredita, para que isso dê resultado numa coisa, né? Num projeto, num festival, seja ele do que for, ou num show e tal. E aí, nessa oportunidade foi bem legal, assim, a gente conseguiu fazer, deu bastante gente, foi massa pra caramba. É verdade. E que mais que a gente pode falar? De qual outro projeto você destacaria? Um projeto que eu gosto bastante, assim, que eu tive a oportunidade de trabalhar também, foi o Cypher Lab, que foi um lance voltado para o hip hop, assim, né? Trabalhando com uma expressão cultural já da música, mas não é música, né? Ela é um movimento e tal, tem todo um porquê de existir. E foi onde eu tive essa oportunidade de fazer a direção de comunicação do projeto. E a Cypher Lab, a gente conseguiu intercambiar artistas locais de renome e monstros do hip hop brasileiro, assim. A gente trouxe o Sandrão do RZO, trouxemos o Slim Rimografia, o Inglês, trabalhamos com a Bad Sista, com o DJ Cia. Então a gente intercambiava esses produtores com a cena local daqui, para produzir um conteúdo em que tivesse essa participação dos dois, desses agentes daqui, dos rappers e dos grupos daqui e tal, com esses artistas de fora, assim, foi bem legal essa oportunidade. A gente produziu o web documentário, foram 4 episódios, se eu não me engano, desse web documentário que está na internet, e nós produzimos também 4 cyphers dessa vivência que a gente teve com esses artistas e tal. E que é isso, assim, a gente fez abriu uma chamada pública e que esses artistas de renome nacional selecionaram os artistas da cena local que iriam participar desse projeto. Então, aí a gente tem esses 4 clipes lá no YouTube, só procurar Cypher Lab, você vai achar 1, 2, 3 e 4 lá no YouTube. Tá facinho, e foi uma grande oportunidade, assim, é um projeto massa pra caramba que eu me orgulho de ter participado, assim, trabalhado com a cena do hip hop e ter conhecido a cena do hip hop aqui da região, assim, porque nós não foram só artistas de Maringá que a gente trabalhou, a gente conseguiu trabalhar com artistas de cidade satélite daqui, artistas que andaram 30 quilômetros para vir para cá para fazer esse trabalho, então foi muito legal, assim, poder conhecer esses agentes daqui e fazer com que esses agentes produzissem um conteúdo massa, assim, ficaram vídeos lindos, foram cyphers, ficou muito bonito o conteúdo final, assim, que é uma coisa que eu me orgulho bastante de ter participado, trabalhado com hip hop. Uhum. Também com o Max, né, nesse projeto. Exatamente. Esse projeto, o Max era um dos cabeças, na verdade eu cheguei depois, assim, por uma necessidade específica que eles tinham, assim mesmo.
E aí eu cheguei depois e tive essa oportunidade de trabalhar. Mas o Max, ele... Na verdade, quase todos os projetos que eu trabalho, o Max está envolvido, assim. O Inter, ele que fez os vídeos, as fotos, a coletiva mesmo, todos os registros foi ele que fez. Um trabalho bem legal, assim, que eu me orgulho de ter participado, inclusive de ter trabalhado com você na equipe, foi o Projeto Tato. Aqui a gente trabalhou junto, e o Max também, ele estava lá, junto com um monte de pessoa foda, né? Com certeza de produtores daqui. E que foi um projeto bem massa, assim, que a gente trabalhou com a dança, que foi o meu primeiro projeto indo para o segmento da dança mesmo, assim, conhecer mais a fundo a cena, como tá rolando, e quais as atividades e tal, assim. Foi bem legal poder fazer isso, junto com a Anne e com a Aham, Margot. é verdade. Você tem uma identificação com o audiovisual também, né? Acho que por conta dos parceiros aí já esteve envolvido em alguns projetos, né? Sim, o lance do audiovisual, assim, ele começou na faculdade mesmo, porque de demanda, né? A gente era o grupo do fundão lá, ninguém queria trampar com nós éramos mete louco na sala, e a gente tinha que fazer os bagulho tudo junto, essa era a mão. E daí a gente começava a produzir uns filmes, produzir uns curtas, uns documentários. Na época, a gente produziu um documentário na faculdade, que era sobre o grafite de Maringá. E esse documentário saiu até na NBR, né? TV da Dilma, na época, a gente ficava falando isso. E uma produtora do NBR foi falar com a gente, eu quero passar esse documentário, não sei o que ela roda. Daí nós, claro, com certeza, né? E esse documentário foi, eu acho que um dos primeiros trabalhos que eu me envolvi no audiovisual, assim mesmo, que teve um lance mais profissional, de produção e tal. Aí depois disso, eu trabalho com o Momô, e o Momô, ele é mais, assim, tem essa pesquisa mais a fundo no audiovisual do que eu, na verdade. E daí mais uma demanda técnica mesmo, assim, a galera me chamar, por eu sempre estar fuçando com áudio, sempre estar tentando conhecer mais esse lance dessa pesquisa de captação de som direto, como que vai fazer as coisas, executar aquilo, né, e tal. Então eles tinham essa demanda e daí me chamaram e eu com certeza topei, né, que era uma experiência muito legal, assim, ter essa oportunidade de trabalhar com audiovisual, produzir esses filmes. A gente produziu um documentário que é os primeiros anos da música aqui na Cidade Canção, né? Em Maringá. Foi bem legal, assim. A gente também está terminando de produzir um documentário sobre o terreiro aqui, que o Momô e o Caião desenvolveram essa pesquisa sobre o terreiro aqui de Maringá. Então a gente está terminando de produzir esse documentário, agora vai ser lançado ainda. E é isso, assim, o audiovisual é mais um... Porque as pessoas que estão à minha volta têm essa pesquisa mais a funda e acabam tendo necessidades que às vezes eu tenho alguma skill ali e rola de trampar junto. Mas é sempre uma Aham. oportunidade legal demais. Massa, esse documentário tem como a gente assistir, esse do grafite? Do grafite tem. Eu acho que tá no YouTube ainda da NBR, sem se procurar. É Maringá, verde por essência, cinza por negligência. É o nome do documentário. Foi bem legal, assim, Legal. foi uma experiência bem louca que a gente fez. Foi muito massa, essas filmagens, tudo. Era tudo no Roots, a gente tinha um equipamento limitadíssimo na época. Mas a gente, é isso, fazia com o que tem, né? A gente sempre trabalha com o que a gente tem e tenta extrair o máximo disso, assim. Trabalhar com pouco para que quando a gente chegue e consiga ocupar um espaço onde a gente tem equipamentos realmente para trabalhar, a gente consiga desenvolver, né? Porque isso é uma demanda que a gente tem. A gente vê muitos espaços que tem equipamento legal pra caramba, só que o material humano não usa isso, né? A gente acaba não usando nem 50% daquele potencial todo que a gente tem de equipamento de forma estética e tal. E aí a gente fica nessa, assim, de querer ocupar esses lugares para produzir realmente, conseguir se expressar, né? A gente fez Sim. um DVD também, que foi bem legal agora em 2000 e... Ó, o Pedro até mandou o link aí, ó. Eita, Que vou documentário. ver depois. A gente fez um DVD também, que foi uma oportunidade de trabalhar com audiovisual, com o Bruno, que estava aí no começo da live. Ele é lá de Londrina. E a gente gravou o DVD do Diego Salvetti, que é um violonista italiano, que é radicado hoje aqui no Brasil, mora no Paraná. E ele toca violão de um jeito que eu nunca vi ninguém tocar. Então a gente gravou esse DVD, foi uma oportunidade legal, assim, de daí trabalhar com esse lance do audiovisual, já com equipamento e fazer a coisa andar mesmo, assim. A gente conseguir produzir artisticamente, foi bem legal. E o resultado do DVD tá no YouTube do Diego Salvetti, é só procurar lá.
Diego Salvetti, vai achar facinho. Legal demais. Ó, dá um salve pra Jana. Salve, Jana. Acabou o nosso tempo aqui. Temos 1 minuto, na verdade. Vou deixar para você se Nossa, despedir, que daqui a pouco começa a contagem regressiva. sim. Foi ótimo, adorei. Massa demais, foi legal demais Obrigada. poder conversar assim. Que é isso, eu tava vendo também a live da Roberta, ela falou assim, essa oportunidade que a gente tem de conversar é muito isso, de revisitar o próprio trabalho, né? De se conhecer mais mesmo, assim. De ver o que você produziu, o que você deixou de produzir, onde você está investindo seu tempo. E isso é muito legal, uma oportunidade única para os produtores aqui da cidade, que você está realmente se engajando e produzindo isso. Continue, que eu acho que é importante pra caramba. A gente precisa de mais pessoas como você, como o Felipe, como o Momô, como outros produtores que veem na arte esse veículo assim de transformação, né? Que querem trabalhar em prol de uma cena e fazem essa cena andar, assim. Porque eu acho que é isso, se expressar artisticamente, não é só estar no palco, né? Mas ver o palco acontecer, assim. Tá no palco realmente aquilo que você acredita e tal. Isso é muito lindo, é muito legal. E muito obrigado por essa oportunidade. Sempre que precisar, estamos aí. E é nóis. Valeu mesmo. Obrigada, pô, obrigada mesmo. Pedir só para as pessoas que entraram agora, os seguidores aí do Paul, para acompanharem a gente pelo canal da Dois Coelhos Comunicação e Cultura, curtirem lá, curtirem o vídeo que já vai ficar salvo agora no IGTV e depois eu estou baixando, dando uma editadinha melhor, assim, colocando no canal do YouTube Massa. e compartilhar, né? Porque eu acho que é um pouco isso que a gente tem conversado, do quanto a gente não conhece a trajetória dos nossos colegas que estão aí na luta junto com a gente, fazendo a cena Exatamente. acontecer, né? A Essa gente precisa geração de artistas e produtores aqui. Sim, é importantíssimo a gente se reconhecer, seguir esses trabalhos e realmente entender o que eles estão propondo, né, esses artistas, porque a galera daqui está propondo muita coisa bacana e às vezes isso acaba passando batido. Então a gente precisa de ações afirmativas para que isso seja. Esse marco histórico que você está dando é uma dessas ações. Então a gente precisa fortalecer isso, né? A importância da gente estar dando ouvido para esses conteúdos desses artistas. É muito legal isso, essa proposta. Sigamos em frente. É isso aí. Obrigada. Eu que Tchau. agradeço. Tchau, tchau, Rachel. Até mais.